Fala galera, tudo bem com vocês? Ricardo na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje o vídeo tá muito fera, acompanha aí. Merê ofusca Buffon e nos pênaltis Napoli leva a Copa da Itália. O tempo regularmente foi dele, Gianluigi Buffon, que aos 42 anos teve grande atuação na decisão da Copa da Itália realizada nesta quarta-feira, dia 17. Mas após o 0-0 nos 90 minutos, foi Alex Merê, camisa 1 do Napoli, que brilhou. Fez uma defesa, viu Danilo isolar outra e o time de Gattuso venceu a equipe de Sarri por 4-2, conquistando a taça no Estádio Olímpico, em Roma. A Juventus teve mais volume de jogo, mas não conseguiu superar a eficaz marcação do Napoli, que por sua vez exigiu muito de Buffon. Já Cristiano Ronaldo deixou muito a desejar. Tentou, mas não conseguiu uma única boa jogada. E foi o último título especial para Gattuso, que chegou durante a temporada e levou sua primeira grande taça como treinador logo após perder a irmã. Foi a 6ª Copa Itália do Napoli. Manchester City faz 3 no Arsenal em jogo desastroso de David Luiz. Era melhor para o torcedor do Arsenal que o inglês continuasse paralisado. Os Gunners perderam por 3-0 para o Manchester City nesta quarta-feira, dia 17, em uma das partidas que marcaram o retorno oficial da Premier League após a pandemia do coronavírus. O destaque negativo fica por conta de uma atuação desastrosa de David Luiz. O zagueiro começou no banco de reservas e entrou aos 23 minutos no lugar do lesionado Pablo Mari. O brasileiro falhou no gol de Sterling aos 47 do primeiro tempo e ainda foi expulso após cometer um pênalti em Mahrez, convertido por De Bruyne no início da segunda etapa. Phil Foden fechou a conta. O City segue na busca quase impossível para alcançar o Liverpool e está agora com 60 pontos, 22 a menos do que os Reds. Já o Arsenal estaciona na 9ª posição com 40, a 9 rodadas do fim da Premier League. Garantido na Champions, Borussia Dortmund perde para o Mainz, que respira na luta contra a degola da Bundesliga. A 8ª conquista consecutiva da Bundesliga pelo Bayern de Munique parece ter desmotivado o Borussia Dortmund. Nesta quarta-feira, um dia depois do título da equipe bávara, o time do técnico Lucien Favre não jogou bem e perdeu para o Mainz por 2-0 no Signal Iduna Park, em partida válida pela 32ª rodada do campeonato alemão. O resultado foi de extrema importância para o Mainz. A equipe comandada por Achim Bayloser segue em 15º lugar na tabela de classificação da Bundesliga, mas abriu 6 pontos de vantagem em relação ao Fortuna Düsseldorf, 16º colocado com 28 pontos, que está na zona do play-off de rebaixamento. Já o Borussia Dortmund, classificado para a fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada, é o vice-líder da competição com 66 pontos. Além da derrota em casa, a equipe aurinegra também viu o Red Bull Leipzig empatar com Fortuna Düsseldorf em 2-2 e chegar aos 63 pontos. As duas equipes se enfrentam no sábado na Red Bull Arena. Chelsea anuncia a contratação de Timo Werner. Uma das negociações mais esperadas para essa janela de transferências, o alemão Timo Werner será jogador do Chelsea a partir da próxima temporada. O anúncio foi realizado na manhã desta quinta-feira pelas redes sociais do clube inglês. Para desbancar os demais interessados na contratação da estrela do Red Bull Leipzig, os Blues tiveram que pagar o valor total da cláusula de rescisão do atleta de 24 anos, cerca de 60 milhões de euros. Segundo informam os jornais ingleses, o jogador receberá um salário de aproximadamente 10 milhões de euros por ano e terá contrato até junho de 2025. Autor de 32 gols e 13 assistências em 42 jogos nessa temporada, Timo Werner chega para ser uma das estrelas do time de Frank Lampard. Para abrir espaço no elenco, o Chelsea deve negociar nomes como Oliver Giroud e Batshuayi. O governo do Rio Grande do Sul cogita adiar a volta do Gauchão para agosto, mas aguarda reunião com a Federação Gaúcha. A volta do Gauchão parece cada vez mais distante. Em entrevista ao Globoesporte.com nesta quarta-feira, o secretário de Esportes do Rio Grande do Sul, Francisco Vargas, admite a possibilidade de adiar a retomada da competição, mas salienta que essa é uma decisão da Federação Gaúcha. Em uma conversa por videochamada, Vargas projetou o reinício do Campeonato Gaúcho para 2 de agosto, ou seja, exatamente 2 semanas depois do dia 19 de julho, data mais recente discutida nas reuniões entre governo e Federação Gaúcha de Futebol. Não posso responder pela Federação Gaúcha.
Nos foi colocado 15 ou 19 de julho. Posteriormente, ficou meio que certo 19 de julho. Com essas questões negativas que se apresentam no momento, possa assim se retardar um pouco mais o início das atividades esportivas e o futebol em particular, considerando que retornar uma bandeira da maior periculosidade para um menor é de 2 semanas. Acho que o tempo de se pensar o retorno seriam 2 semanas após 19 de julho, disse. O panorama negativo citado pelo secretário tem a ver com a publicação do governo estadual das atualizações das regras de distanciamento controlado. No último sábado, a região de Caxias do Sul mudou para a bandeira vermelha, o que significa risco alto para a contaminação do vírus. A dupla Caju, então, suspendeu suas atividades. O esportivo de Bento Gonçalves está impedido de retomar os treinamentos. Conforme a publicação, um recuo para a bandeira laranja só ocorre 2 semanas após a classificação. Apenas 4 clubes do Gauchão treinam atualmente: Grêmio, Inter, São José e Ipiranga. Outros 8 estão paralisados. Com a instabilidade das bandeiras, a projeção do secretário Vargas pode ser vista com bons olhos. O campeonato está suspenso desde o dia 16 de março. Nesta quinta-feira, a Federação Gaúcha de Futebol se reúne com os membros do governo estadual para tentar convencê-los que há segurança para retomar a competição. Corinthians anunciou o retorno de Jô. O Corinthians anunciou na manhã desta quarta-feira, dia 17, o retorno do atacante Jô. O anúncio chegou depois das negociações pela volta do centroavante terem esquentado nos últimos dias. Livre no mercado, o jogador chegou sem custos e assinou até 2023. Para oficializar o retorno, o Timão fez umas brincadeiras em suas redes sociais, dizendo que Jô estava se reconectando ao clube através de uma chamada de vídeo com outros jogadores do elenco. Revelado pelo Corinthians, Jô retorna para sua 3ª passagem pelo clube do Parque São Jorge. Jô estreou no profissional em 2003, ainda aos 16 anos. Após chamar a atenção, foi negociado junto ao CSKA Moscou da Rússia. Voltou ao Brasil em 2011, quando defendeu o Internacional e depois o Atlético Mineiro. Sua 2ª passagem no Corinthians foi em 2016. Um ano depois viveu grande fase e se tornou o primeiro jogador do Corinthians a ser o artilheiro do Brasileirão na história. Desde 2003, foram 179 partidas e 43 gols pelo Alvinegro da capital. Cruzeiro aguarda a resposta do Palmeiras por Vitor Luiz, mas corre no mercado em busca de novas opções. O Cruzeiro tenta reunir forças em meio à maior crise financeira de sua história para enfrentar o caminho da Série B do Campeonato Brasileiro com o sonho de voltar à elite do futebol nacional. Mas com o ano de 2020 atípico por conta da pandemia e com a reconstrução financeira pelo qual o Cruzeiro está passando, o clube ainda tenta montar um elenco de bom nível para a caminhada da temporada. O FoxSports.com apurou com fontes ligadas ao Clube Mineiro que o clube corre contra o tempo em busca de um lateral esquerdo e o nome pedido pelo técnico Anderson Moreira e tido como plano A da Raposa é Vitor Luiz, reserva de Matias Vinha no Palmeiras. O Fox Sports trouxe na última terça-feira uma reportagem detalhada a respeito de como o Verdão enxerga uma possível saída do lateral. O Fox Sports apurou ainda que o Cruzeiro, de fato, fez uma sondagem ao Palmeiras pela situação do atleta e aguarda agora uma resposta por parte dos paulistas para saber se abre ou não uma negociação. Porém, enquanto ainda mantém o interesse no lateral esquerdo, o Cruzeiro corre atrás de outros nomes para a posição. O Clube Mineiro tem uma lista de nomes para a posição, mas também o atleta do Palmeiras em uma espécie de stand-by caso de um pontapé na negociação por Vitor Luiz. Atualmente, o Cruzeiro conta com 4 nomes para a lateral esquerda: João Lucas, Marcelo Hermes, Patrick Bray e Rafael Santos. Este de saída encaminhada para a Chapecoense. Após solicitar o retorno de Jonathan Robert, Grêmio estuda novo empréstimo a clube de Portugal. Na última segunda-feira, informamos do Joga 10 News que a equipe do Grêmio requisitou a volta do meio-atacante Jonathan Robert, que estava emprestado ao Cruzeiro desde o início dessa temporada. Alguns torcedores gremistas provavelmente pensaram que iriam ver o atleta jogando novamente com a camisa tricolor. No entanto, o planejamento da diretoria é de fazer um novo empréstimo, uma vez que precisa levantar recursos financeiros. Segundo os representantes do jogador, já existe uma conversa em andamento entre o time gaúcho e uma equipe de futebol português. No entanto, os detalhes não foram revelados e tudo está sendo mantido em sigilo. O vínculo de Jonathan Robert com o Grêmio tem validade até dezembro de 2022. No período em que estava emprestado ao Clube Celeste, não ganhou muitas chances com o técnico Adilson Batista, que comandava o grupo na ocasião. Em 7 jogos disputados, fez apenas 1 gol.
Goleiro do Grêmio entra na mira de clube europeu. A perda de espaço de Felipe Mejolaro no Grêmio deve procurar uma mudança de casa para o jogador. Atualmente, a quinta opção entre os goleiros, o jovem despertou o interesse do Santa Clara de Portugal e pode ser emprestado para os europeus em breve. O empresário do jogador confirma o interesse da equipe portuguesa, mas garante que tudo ainda está em processo embrionário. Os portugueses estão à procura de um arqueiro para a próxima temporada e o potencial apresentado por Felipe Mejolaro nas seleções de base do Brasil foram o principal ponto de avaliado para a manifestação do desejo. Sem espaço no grupo principal, o gremista não trabalha mais no CT Presidente Luiz Carvalho e voltou a fazer parte do grupo de transição. A falta de oportunidades, segundo informações de bastidores, chateou o jovem que ouviu a promessa de chances em dezembro de 2019. Nesta temporada, porém, sequer entrou em campo. O contrato de Felipe Mejolaro, de 21 anos, com o Grêmio vai até dezembro de 2022. O Santa Clara de Portugal, que já conta com o ex-gremista Lincoln, também manifestou interesse em outro jovem tricolor, Jonathan Robert, recém-regresso do Cruzeiro. Bueno desembarca em BH para exames e início de treinos com o Atlético Mineiro. Defensor de 24 anos, foi o quarto reforço fechado pelo Galo desde o início da pandemia e assinou um contrato de empréstimo válido por 1 ano. Essas foram as informações do vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer vídeo todos os dias. Para isso, vou me dedicar muito e espero que vocês me contribuam com o meu trabalho. Eu quero que vocês se inscrevam aí e deixem o gostei e compartilhem para os amigos que gostam de informações. Muito obrigado, tamo junto.